Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o ator, diretor e fundador do Grupo Galpão, Eduardo Moreira. Eduardo, na nossa conversa você falou algumas vezes sobre a importância da memória, do registro histórico, da documentação, né? E seguindo essa linha de pensamento, você inclusive lançou em 2010 um livro, né, que se chamou Grupo Galpão, História de Encontros, né? Queria saber como surgiu a ideia de escrever esse livro, do que ele trata e como foi essa experiência para você de retratar em um livro a história ou parte da história do Grupo Galpão? O que a gente vê, o teatro é um lugar do encontro, né? Então eu me veio um pouco essa ideia de escrever sobre os principais encontros que o Galpão tinha tido, né? Com diretores, com figurinistas, cenógrafos, autores, né? Então são vários elementos do teatro que são discutidos. E eu tenho escrito muito sobre a história do Galpão, assim, depois eu escrevo muito, né? Eu tenho esse costume de durante o processo de ensaio escrever, então já publiquei também, a gente publicou o ano passado uma coleção com 10 volumes sobre os processos de ensaio, quer dizer, os diários, o dia a dia do processo de ensaio, que é uma maneira muito interessante, de repente a pessoa assiste o espetáculo e lê sobre como aquele espetáculo foi criado, os bastidores daquele espetáculo. É um outro lugar, né, um outro olhar sobre a criação teatral. E isso são 10 espetáculos. Eu estou produzindo mais 3 diários de 3 outros espetáculos que na época ficaram rabiscos assim, acabou que eu não consegui escrever, mas eu estou reescrevendo, que é do Pequenos Milagres, que foi dirigido pelo Paulo de Moraes, e estou com 2 novos diários prontos, que é o De Tempo Somos, que é o penúltimo espetáculo, que foi dirigido pela Lídia Del Pique e pela Simone Ordones, e pelo Nós, que foi dirigido pelo Márcio Abreu. Pois é, sobre o Nós, você também você teve uma parceria eu escrevi o texto na elaboração do texto com o Márcio Abreu. E você falou que gosta muito de escrever e citou uma série de produções suas literárias aí. Aí me vem a pergunta, o escritor está ganhando mais espaço na sua vida? Ele já começa a ameaçar o ator e o diretor? Como é que está essa história? Não queria isso, assim, mas eu gosto muito de escrever, assim, eu tenho uma prática da escrita, assim, quer dizer, não me considero assim um escritor, né? Mas eu gosto de escrever, né? De me expressar através da escrita, né? E aí tem, né, a própria dramaturgia do espetáculo anterior do Galpão, quer dizer, de vários espetáculos, por exemplo, Os Gigantes da Montanha, do Pirandello, os textos que foram acrescidos e mesmo os cortes que foram feitos, eu que fiz essa dramaturgia. O De Tempo Somos, eu também fiz a dramaturgia. E o texto do Nós, eu que escrevi com o Márcio. Então, o meu olhar, quer dizer, até quando eu dirijo também, o meu olhar é um olhar assim, muito junto da dramaturgia. A dramaturgia, para mim, é um pouco o fio condutor. Acho que por essa prática da escrita, essa coisa assim também, às vezes, de colocar o texto na boca daquele ator que vai fazer aquele texto, né? Adaptar o texto, pensar em como aquele texto, o Galpão é um grupo que trabalha muito com textos clássicos, né? Esses textos clássicos requerem obrigatoriamente uma certa adaptação para potencializar a comunicação com o público. Então, pensar um pouco assim, essa palavra, que é o teatro como uma coisa para ser essencialmente dita, né? Como é que essa palavra ela se ajusta àquele ator e é um momento que a gente está vivendo e a essa comunicação com o público também. Acho que isso é uma coisa importante. Então, a dramaturgia para mim é um lugar muito requintado assim, e que está num primeiro plano. Sem dúvida. Meu querido, agora eu queria focar um pouco mais a sua pessoa, né? Entrar um pouco mais na sua intimidade para a gente poder te conhecer melhor, né? O Eduardo Moreira. Você é nascido no Rio de Janeiro. Sou carioca. E viveu em Botafogo. Queria saber de você o que você guarda de lembranças dessa sua época no Rio, da sua infância, dos seus amigos, de como era a cidade na época, enfim. Quando se fala desse período, o que te vem à mente? Me vem uma cidade, assim, que... Quer dizer, eu continuo gostando muito do Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro é uma cidade muito receptiva, assim, apesar de todos os problemas que a cidade vive, acho que ela é uma cidade realmente de braços abertos, assim. Ela tem essa coisa... Todos que chegam ao Rio de Janeiro podem se tornar habitantes da cidade, é uma cidade aberta nesse sentido, né? E a minha infância eu lembro muito, assim, dessa coisa da rua,
né? Essa cultura também carioca, muito da rua, né? De estar na rua, menos na casa. Quer dizer, o mineiro é muito mais da casa, né? O carioca é muito mais da rua, né? Na infância, na brincadeira, a rua era o nosso quintal também. E na minha infância, a lembrança que eu tenho é de estar o tempo inteiro na rua, jogando futebol, assim, na rua mesmo. E com segurança, né? Tranquilo, era muito tranquilo. Hoje em dia a coisa piorou, né? E você e a sua família, vocês vieram para Belo Horizonte, você tinha 14 anos, né? Veio a família toda, e aqui vocês permaneceram. Isso. Queria saber por qual motivo vocês vieram para cá, e na chegada aqui, houve dificuldade de adaptação, né, de vocês, uma família carioca, vindo para uma cidade do interior do Brasil, né, entre montanhas, com uma cultura tão peculiar. Vocês tiveram dificuldades? Não, acho que tem uma dificuldade natural, assim, né, de você mudar de meio, né, os amigos, aquela coisa, assim, um pouco da cultura da praia, né, mas, assim, acho que logo, né, adquiri amigos aqui, né, acho que Belo Horizonte também é uma cidade muito interessante, assim, que tem... Eu acho que Belo Horizonte tem muito essa cultura da amizade também, né? As pessoas são amigas, assim, tem uma ligação forte, assim. Eu adoro o Rio de Janeiro, mas eu gosto muito de morar em Belo Horizonte, gosto muito de Belo Horizonte também. E aqui também você acabou se casando, né? Porque você hoje está casado com a Inês Peixoto, que também é uma maravilhosa atriz do Grupo Galpão, não é? E vocês ambos estão no segundo casamento, você tem um filho do primeiro casamento, ela também, e vocês têm uma filha juntos. Isso me remete àquele filme Os Meus, os Seus e os Nossos. Eu queria saber como é que é essa família moderna, contemporânea, né? Múltipla, como é que são as relações de vocês no dia a dia? Eu acho que é ótimo, assim, né? Eu adoro o Thiago, né? Eu considero o Thiago que, né? Thiago é o filho da Inês, que eu considero meu filho também. O João, meu filho, só chama a Inês de mãe. E a gente tem a Bárbara, né? Eu acho que é muito bom, assim, essa coisa de a família abriu também um pouco essa dimensão, né? As pessoas estão... É preciso que as pessoas abram, assim, essa coisa... o que interessa é o amor, né? A família pode ser homoafetiva, heteroafetiva, pode ser transafetiva. Quer dizer, todas as famílias, né? A gente tem que abrir a mente, a cabeça das pessoas, que eu acho que o mais importante é o amor, né? Não interessa como seja, a forma que seja, né? E no caso, eu acho que é isso, assim, a gente se dá muito bem, assim, a gente tem uma relação muito bonita, assim, construída, amorosa. E você, voltando para a sua questão profissional, você, embora seja um homem de teatro, basicamente um homem de teatro, você teve várias participações em produções cinematográficas, acho que mais de 15 participações. Queria que você citasse quais delas foram mais significativas para você e qual que é o espaço que o cinema tem hoje na sua vida. Eu adoro cinema, né? Assim, o meu programa principal é ir ao cinema, até mais do que o teatro, porque às vezes, eu vou muito ao teatro, gosto muito do teatro, mas às vezes o teatro para mim tem uma carga assim, muito de trabalho, sabe? Aquela coisa que você não tira a cabeça de ficar analisando, que é um pouco chato, assim. E no cinema acho que eu consigo relaxar mais na sala escura, distancia. Então eu gosto muito do cinema, assim, eu sou um espectador do cinema. E participei, assim, de alguns filmes que me deixaram muito felizes, por exemplo, O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, que eu acho que foi um filme, assim, belíssimo, muito importante, num momento do cinema brasileiro, com a direção do Karl Hamburger, né? Outros filmes também, o Mutum, né? Antes que o Mundo Acabe, da Ana, lá da Casa de Cinema de Porto Alegre. Agora mesmo o filme ainda não foi lançado, mas o filme do Marcelo Gomes, né, sobre o Tiradentes, que eu acho que vai ser um filme muito interessante também, vai dar muito o que falar. Ou seja, a sua cinematografia está só crescendo, né? Eu gosto muito de cinema, gosto muito dessa coisa do trabalho do cinema. Acho que o cinema tem essa coisa um pouco também de deixar um pouco o registro, né? Porque o teatro, por mais que a gente queira documentar e registrar o teatro é essencialmente um fenômeno efêmero. Se você não participou daquele momento, daquela celebração, você perdeu, ela nunca mais vai se repetir. E o cinema, ele fica, de certa maneira, impresso, né? É verdade. Meu querido, finalizando o nosso programa, a nossa conversa de hoje, eu queria perguntar o seguinte: você, como um homem das artes, né, do cinema, do teatro, da televisão, da dramaturgia, como você mesmo disse, da literatura, né,
como você vê o papel da arte no mundo contemporâneo? Qual que é o papel dela no mundo contemporâneo? E, complementando a pergunta, o que você diria para os jovens artistas que estão chegando e que vão ocupar esses espaços posteriormente? Não, acho que a arte é um lugar de encontro, né? De celebração, né? É uma cerimônia de encontro, de celebração das pessoas, especialmente o teatro, né? Acho que o teatro, mais do que todas, ela promove essa celebração do encontro, né? De uma reflexão, de pensar o mundo, pensar a sociedade, para onde estamos indo, para onde queremos ir, né? Quais são as perspectivas, quais são os nossos dilemas. Eu acho que tudo isso, essa discussão que o teatro traz é muito viva, assim, o teatro traz isso de uma maneira presentificada no aqui e agora, né? Acho que isso é muito fundamental. Eu conselho que é difícil dar conselho às pessoas, né? É difícil esse caminho. Cada um tem seu caminho. Cada um acho que tem que construir, é um caminho construído, né? Eu acho que é difícil assim você aconselhar alguém, mas eu acho que o conselho é isso, assim, muita perseverança, luta, né? Como é a vida, né? A vida é uma luta permanente, assim, acordar, cada dia construir alguma coisa na qual a gente acredita, mas acreditar também que é possível e que a vida também vale a pena quando a gente consegue fazer aquilo em que a gente acredita, né? Sem dúvida. Eduardo, muito obrigado pela entrevista, por ter compartilhado conosco aqui tantas informações interessantes, né? Dessa retrospectiva histórica do Grupo Galpão e da sua própria vida, né? Espero que você continue com o grupo individualmente, seguindo seus caminhos na arte, em busca dos seus ideais. Obrigado, querido. O programa Retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela, você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos entrevistados. Semana que vem, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!